Pois é, está aqui já comigo e já está na tela da Metrópole pelo YouTube. Você pode acompanhar. Olha só, 360 pessoas nos assistindo agora, hein, Camille? Parabéns Brinque, pela sua arrasou. performance. Quando as pessoas sabem que você está ao vivo, as pessoas É, correm para top. assistir no YouTube. Você está numa ascensão jornalística impressionante. O público é fiel, Zé. Doutora Maria Cláudia Luz, infectopediatra da SOBAP, Sociedade Baiana de Pediatria. É interessante entrevistá-la para a gente falar dessa situação em relação à Covid com a criança, porque meus dois filhos, meus três filhos, né? Mas meus dois pequenos, eles tiveram, tá? E aí, na época, eu levei a doutor Badaró. Doutor Badaró, obviamente, criança, ele fez, ó, não quero nem olhar, vai passar em branco aí, batido. Tô preocupada com você. Eu tive 25% do pulmão comprometido. Mas agora eu estou vendo um crescimento muito grande de Covid entre as crianças. Me fale um pouco dessa situação, doutora Cláudia. Bom dia, Bom Zé dia, bom Eduardo. dia. Então, nós vivemos um momento crítico da pandemia do coronavírus Isso. e, a despeito de termos uma situação inicialmente mais confortável em relação à pediatria, porque alguns estudos mostram que a criança pode ser menos suscetível, de fato, por várias questões, ou porque ela já tem uma imunidade cruzada contra de outros coronavírus que ela já adquiriu na vida e outros quadros virais, ou porque a enzima que dá entrada ao vírus na célula, a criança expressa menos essa enzima. Então, isso, de alguma forma, veio nos tranquilizando ao longo desses meses. Entretanto, quando nós temos um aumento expressivo dessa infecção em adultos, nós vamos ter também um aumento em crianças. Porque o que a gente sabe? Habitualmente, a criança ela não é o caso índice da casa. Mas a partir do momento que eu tenho muitos pais infectados, muitos adultos, eu vou ter um aumento da incidência em criança. E se eu tenho um aumento da incidência em criança, eu vou ter um aumento das complicações que, ainda que pouco frequentes, possam acontecer. Então, esse é o momento que nós vivemos. E hoje, o risco entre as crianças, eu vejo a proibição das escolas, obviamente, né? Não pode criança nas escolas por conta da contaminação de Covid. Mas eu vou ao playground de vários apartamentos e vejo lá, de vários prédios, e vejo lá 50, 40 crianças brincando. O risco está ali também, correto? Qual é a diferença de estar numa sala de aula e estar em playground? Isso, Zé. Nesse momento, eu acho que a sociedade precisa entender que nós precisamos diminuir a circulação de pessoas. Então, esse é o recado, essa é a regra de ouro do momento. Nós precisamos diminuir a circulação de pessoas, sejam adultos ou sejam crianças. Nesse momento, a gente deve evitar que as pessoas estejam circulando, sejam no playground, onde for. Porque é a única forma que nós temos, aliada à vacina, é distanciamento social, uso de máscara, lavagem de mãos e vacina, para que nós possamos tentar controlar essa pandemia. Agora, doutora, os sintomas das crianças são bem diferentes do que os adultos sofrem? Sim. Habitualmente, as crianças elas podem ser assintomáticas, assim como ela pode ter sintomas mais leves, que muitas vezes se confundem com outros quadros virais comuns da infância, febre, coriza, uma febre baixa, coriza, tosse, obstrução nasal. Ela pode ter quadros mais graves de uma insuficiência respiratória aguda, mas isso a gente vê mais em crianças menores de 1 ano e crianças com patologias de base. O que preocupa a comunidade científica é a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica,
Em abril do ano passado, os Estados Unidos notou um aumento de uma doença já conhecida nossa, que é a doença de Kawasaki. É uma doença que nós já temos conhecimento, que é uma vasculite, ela é uma inflamação dos vasos. E isso ocorre de forma sistêmica, no organismo inteiro. E a grande preocupação é o coração, pois ela pode levar a aneurisma das coronárias. Então, os Estados Unidos e a Inglaterra notaram um aumento dessa doença de Kawasaki. E, posteriormente, foi caracterizada a síndrome inflamatória multissistêmica na pediatria, que é uma doença, como o nome já diz, que ela acomete diversos órgãos com uma inflamação intensa. Então, a criança ela pode ter acometimento gastrointestinal, com diarreia e vômitos, ela vai ter febre, ela vai ter acometimento de pele e mucosas, com os olhos com conjuntivite, os lábios vermelhos, o corpo com erupção cutânea, como a gente vê na dengue, como a gente vê na zika. Ela vai ter acometimento das articulações, com edema de pés e mãos, e ela pode ter acometimentos mais graves. Então, ela pode ter acometimento do fígado, com hepatite, insuficiência hepática, do rim, com insuficiência renal, e cardíaca, com disfunção cardíaca, aneurisma de coronária. Então, essa síndrome inflamatória multissistêmica, ela é mais relacionada à população pediátrica. Ela é, sim, já caracterizada também no adulto, mas ela é muito mais infrequente no adulto. Obviamente, Zé Eduardo, que essa síndrome, ela não é a maioria das crianças que adquirem a Covid-19 não irão evoluir com esta síndrome. Então, se estima que, em média, de uma criança, a cada 5.000 crianças acometidas pelo vírus SARS-CoV-2, uma irá evoluir para síndrome inflamatória multissistêmica da pediatria. Contudo, as crianças que são acometidas por essa síndrome, de fato, são crianças graves, habitualmente com admissão em terapia intensiva, com necessidade, às vezes, de ventilação mecânica, necessidade de medicações para manter a pressão sanguínea, necessidade de corticoide em altas doses, de anticoagulante, de imunoglobulina. Então, essa é uma apresentação mais especial, digamos assim, mais característica da população pediátrica. E leito pediátrico, doutora Cláudia? Onde levar uma criança de Covid? Me diga, onde temos esse leito aqui? Especificamente então, para Covid. Na rede pública, habitualmente, essas crianças elas irão procurar uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, e lá, a maioria das vezes, elas são reguladas ou para o Instituto Couto Maia ou para o Martagão Gesteira, que também é um hospital que recebe essas crianças. E na rede privada, nós temos os hospitais que têm UTI pediátrica em Salvador, o Hospital Santa Isabel, o Hospital Aliança, o Hospital Jorge Valente, o Hospital São Rafael. Entendi. E doutora Maria, muito bom dia. Esses leitos estão sendo suficientes? Como é que está a taxa? Você tem essa informação? Olha, nós temos uma defasagem de leitos pediátricos de terapia intensiva prévio à Covid. Então, Camila, eu diria a você que a grande questão é que isso já era um problema. Então, agora isso fica, mais preocupante. Obviamente que quando nós temos uma ocupação da UTI, dos hospitais de uma forma geral, pediátricos, e muitas vezes se diz, tem 100% de ocupação de quadros respiratórios. Precisamos estar atentos de que não significa que 100% são quadros COVID. Então, a criança ela é muito suscetível a outros vírus. Então, crianças com quadros respiratórios, elas podem estar ali infectadas
com vírus sincicial respiratório. Isso é uma preocupação grande nossa, porque nós estamos em uma fase de bronquiolite por vírus sincicial respiratório, que é um quadro que pode também levar à admissão em terapia intensiva. São crianças que podem ter um adenovírus, uma influenza. Então, não necessariamente esses leitos são ocupados por Covid, mas diante da escassez de leitos de UTI pediátrica, isso, sem dúvida, é uma preocupação para nós pediatras. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui, de verdade. Foi ótima a entrevista, muitas mães aqui perguntando, fazendo perguntas, debatendo. É muito importante que a criança também use máscara e álcool gel onde for. Sim, sim, Zé Eduardo, é importante. Inclusive, quando falamos em pediatria, a gente precisa lembrar que nós, adultos, somos o exemplo. Então, é importante que os pais conscientizem as crianças e que eles deem um exemplo também no distanciamento social, no uso de máscaras. As máscaras pela Sociedade Brasileira de Pediatria são indicadas para crianças acima de 2 anos. Obviamente que crianças com questões neurológicas, com questões respiratórias, podem ser uma exceção a essa regra, mas diferente do que a população acha, de que criança não usa máscara, as crianças têm demonstrado, sim, que elas usam com responsabilidade, e isso também passa muito pelo exemplo que ela tem em casa e passa muito pela conscientização dos pais. Então, temos, sim, que proteger as nossas crianças, porque nós estamos realmente em um cenário muito difícil nesse momento. Obrigado, doutora Cláudia. Um abraço e um bom dia, hein? Um bom dia. Tchau, tchau.